uma moda aparentemente inocente tem chamado a atenção de pais e de professores. Não sei se você já reparou, mas tem muitas crianças e adolescentes usando pulseirinhas de silicone coloridas. O problema é que as pulseiras têm uma conotação sexual que as famílias e os educadores desconheciam. Aqui na capital, escolas proibiram o uso das pulseirinhas. Uma polêmica foi criada. Por isso, hoje nós convidamos a repórter do Plug, Tatiele Vaz, para nos ajudar a falar do assunto com alunos, pais e professores. Quem começou a usar as pulseiras do sexo foi a moçada lá na Inglaterra. A mania virou moda aqui no Brasil também, mas algumas pessoas usavam sem saber o significado. Não, até então elas usavam como pulseirinha da amizade. Todas as crianças estavam usando, as mães, estava todo mundo usando. E é fácil de encontrar essas pulseiras? Fácil, na frente de casa tem uns montes. São várias cores e para cada uma delas uma prática que vai desde um abraço até o ato sexual. Por isso, várias notícias de alerta surgiram na internet. Os pais dos alunos de uma escola aqui em Curitiba, quando souberam... Olha, foi bem complicado, a gente ficou bem espantado, né? Porque ninguém sabia de nada. Foi de espanto geral aqui. Não esperava realmente. Você ficou assustada? Fiquei horrorizada. Na escola, a notícia chegou assim. Primeiro foi através de uma professora na semana passada e na sexta-feira nós recebemos um e-mail de uma mãe comunicando e alguns pais ligaram para a escola perguntando se nós sabíamos, né? E a partir daí nós mobilizamos, fizemos uma reunião com os professores, né? E partimos daí para a prevenção junto aos alunos. Em várias escolas de Curitiba, inclusive nessas, pulseiras foram proibidas. É que com base no significado delas, existe um jogo chamado Snap. Esse jogo é tipo, cada pulseira tem um significado e daí uma pessoa vem e arrebenta a pulseira da outra. E daí a pessoa que teve a pulseira arrebentada tem que fazer o que diz ser o significado da pulseira. Eu ganhei algumas, troquei sem malícia. Vocês não sabiam o significado da pulseira? Eu não sabia. Você pode usar a pulseira como uma pulseira simplesmente, ou você pode usar ela com segundas intenções. Acho que tem muita gente que usa a pulseira e não sabe do significado. Às vezes pode arrebentar a pulseira e eles não sabem o que vai acontecer. Tá mais tipo teorizado do que na prática, assim. Fazendo uma tempestade assim, em cima disso do que está acontecendo. Vocês acham que é cedo para falar de sexo? Eu acho que não é cedo para falar de sexo, porque todo mundo tem que saber, né? Os pais têm que falar, assim, os riscos que corre, porque não é só ali pronto, tem tudo, né, as consequências, mas para praticar é cedo. A pessoa tem que saber o que quer, né? E por uma pulseira fica uma coisa meio banal, assim, né? 11 anos a pessoa não tem nem opinião formada ainda sobre o assunto, né? 11 anos é uma criança ainda, né? É realmente muito cedo para começar nessa vida sexual. Mas a pessoa já com 16, 17 anos já tem mais uma opinião formada, já tem sentimento, assim, né? Aqui com a gente no estúdio, o psicólogo especialista em sexualidade, Nelson Fernandes Júnior. Nós vamos conversar um pouquinho sobre essa nova mania. Será mais uma moda passageira de adolescentes, de crianças, ou é algo que deve, de fato, preocupar os pais? Qual é a sua opinião? Boa tarde. Boa tarde. Ele tem um significado bastante importante. Eu vejo que isso é um ponto bastante positivo para estar discutindo novamente essas questões de sexualidade entre os jovens, né, entre os pré-adolescentes. Então, penso que nesse momento a gente tem que abrir essas possibilidades da erotização em relação ao jovem. É preocupante a partir do momento em que não se sabe ainda definir as questões de regras. Então são vários pontos que tanto a escola como a família pode discutir em relação a esse tema para informar o jovem. Mas também vejo que existe um sensacionalismo muito grande em relação a isso, né? E que para muitos jovens realmente essa pulseira não tem conotação sexual nenhuma. Então é importante também nesse alerta trazer para os pais um modo de lidar com o assunto.
Pois é, a gente recebeu, né, Mira, vários e-mails de pais preocupados com essa situação, com esse comportamento do adolescente estar usando a pulseirinha e nem sabe o significado disso, né? Como é que esse pai orienta essa criança ou esse adolescente? Veja, quando o pai é pego de surpresa, né, que nunca conversou com o filho sobre as questões sexuais, ele não vai saber lidar. Porque é um novo jogo de conduta. Essas pulseiras, elas são utilizadas desde 1980. Então, elas não tinham essa conotação. Um outro registro está sendo dado, um outro código está sendo dado para essas pulseiras. Então, ela é utilizada como troca, né, de amizade. As pulseiras têm também alguma conotação de amizade em função da cor. Ela pode ter também uma outra informação a respeito do que cada cor representa. O que representa o cinza, o que representa o verde na questão da psicologia e do afeto. Então, um código que foi formado em relação à sexualidade precisa ser mostrado para os adolescentes que no jogo o importante é saber o que fazer, quando entrar e o que cumprir ou não cumprir. E não ser obrigado, E não ser obrigado a participar do jogo, é verdade. Agora, por exemplo, muitas escolas estão proibindo, os pais também proibiram, eles tiram, mas usam escondido, usam nos shoppings, usam em outros locais públicos. Enfim, como tratar isso de forma prática para também não dar uma importância muito grande? É mais uma proibição. Com certeza. Quando você proíbe, você torna um instrumento atraente. Exatamente. E sem a informação, o jovem vai contestar. Quer dizer, nós já estamos falando de uma fase onde, primeiramente, os hormônios estão em polvorosa. Segundo, que o jovem está tentando lidar com a sua identidade, fortalecer a sua identidade. Se você não informa, se você contraria, com certeza ele vai achar isso atraente e vai continuar utilizando. Então, primeiro, o que nós temos que fazer? Conversar, a família, conversar com o jovem sobre o novo significado da pulseira. Porque tinha até então um significado diferente desse. Então, atentar às questões de mudança de significado. Outra coisa em alguns países, a cultura traz informações diferentes. Então, quando você vai observar os blogs dos pais que estão falando no assunto e até dos adolescentes, alguns pais dizem assim, nossa, isso é herança da repressão vitoriana que havia na Inglaterra. Muitos adolescentes dizem, não é porque está acontecendo nos Estados Unidos que vai acontecer no Brasil. Isso não tem nada a ver, eu não aceito isso. Ou alguns dizem, vou jogar fora. Outros dizem, vou continuar usando porque não está na minha conduta essa condição sexual. Então o pai precisa conversar com os filhos a respeito da mudança da conduta em relação à pulseira. Às vezes ele pode ser agredido ou confundido na utilização, e trazer para o adolescente essas informações para que ele mesmo decida se ele vai usar ou se ele não vai usar e como ele vai se portar na utilização. Deixar tudo muito claro. Muito claro. Na escola, acredito que a gente possa também trazer uma outra regra de conduta. Vamos então brincar com essas pulseiras de uma outra forma. Vamos estabelecer um outro paradigma para a pulseira, mas informar todas essas coisas que estão acontecendo. Tá certo, Nelson. Muito obrigada pela participação conosco. E quem quiser mais informações também pode conferir no nosso site, inclusive o significado das cores das pulseiras.